Então, vamos dar prosseguimento à construção da nossa base sob medida. No vídeo anterior, nós tiramos as medidas na boneca, né? Para poder a gente utilizar. Eu não vou utilizar as medidas dessa boneca porque ela é bem pequenininha. Eu vou usar as medidas do 38, eu vou construir uma base 38 para usar com aquela saia que a gente já tinha construído, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai unir as duas para formar um vestido ou uma blusa, tá bom? Então, vou mostrar tudo para vocês passo a passo. Não esquece de curtir o vídeo no final se você tiver gostado, né? E se inscrever no canal se você não for inscrito ainda. Vamos lá assistir o vídeo? Bem, então vamos começar a fazer a nossa base de corpinho sob medida. Eu já estou aqui com 2 papéis, né? Para fazer frente e costas. Eu vou deixar na tela para vocês as medidas que eu estou usando. Eu estou fazendo tamanho 38 e eu vou deixar, eu já deixei anotado aqui, ó. Eu gosto de fazer, eu tenho uma folhinha, né, já com as medidas que a gente precisa tirar. E eu já deixo anotado, né, e já deixo anotado o que precisa de dividir. Igual no caso do busto, eu já dividi por 4 e já somei 1, já deixei pronto aqui. Cintura, dividi por 4 e somei 3 da pinça, deixei aqui. Então, eu vou deixar essa tabelinha aqui, ó, essa medida que eu fiz aqui para vocês acompanharem, tá? Eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem anotar, para acompanhar como é que eu estou fazendo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é passar um traço reto. Você vai passar o traço com qualquer régua que você tiver. Eu aconselho que toda modelista deve de ter uma régua grande, não precisa de ser dessa. Pode ser uma régua normal, assim, ó, tá? De 50 ou 60 centímetros. Pra gente passar uns traços grandes que for preciso. Vou fazer com pincel para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Mas a gente faz molde com lápis. Primeiro passo um risco reto, depois eu vou pegar o esquadro, vou colocar o esquadro aqui, tá? Eu apoio essa parte, tá? Aqui na linha, olha só, aqui fica certinho na linha e eu vou passar um traço pra cá. Então, é a minha segunda linha. E aí, eu vou usar a minha régua grande para poder prolongar essa linha, tá? Tá lá na frente. Feito isso, eu vou pegar a minha medida de ombro à cintura frente, tá? Ombro à cintura frente. No caso da minha aqui, ó. No caso da minha ombro à cintura frente, deu 44 centímetros. Então, eu venho aqui, marco 44, você pode colocar o esquadro aqui, ou então você pode vir e marcar de novo 44 aqui. Aí, você vai e passa o traço. Bem, agora nós vamos formar um retângulo. Nós vamos fazer um retângulo com a medida de busto, tá? É a maior medida que a gente tem aqui. Então, eu vou pegar a medida de busto, dividir por 4, porque a gente tá fazendo só uma parte do molde, não é? Então, eu tô dividindo por 4. Aqui nós estamos fazendo uma parte da frente, depois nós vamos cortar com o tecido dobrado aqui e vai ficar inteiro, não é isso? Então, eu vou pegar a medida do busto, dividir por 4. No meu caso, 90 dividido por 4 deu 22,5. Mais esse 1 é de vestibilidade, tá? Que eu aumento no busto só. Deu 23,5. Então, eu vou pegar 23,5 e vou colocar aqui. E vou fechar o meu retângulo. Pronto. Então, a primeira parte, né, a parte do retângulo já tá pronta. Agora, eu vou pegar a medida de frente. Lembra que a gente tirou a medida no meio da frente? A minha medida do meio da frente deu 36,5. Então, eu vou vir aqui de baixo para cima e vou marcar o 36,5. Feito isso, eu venho aqui e vejo quanto que deu. Olha, da linha de cima até aqui deu 7,5.
Então eu vou virar a fita para essa linha de cima, que eu vou fazer o decote, e vou marcar 7,5. Depois eu vou vir e vou fazer um pontinho aqui no meio também, marcando 7,5. Olha, tá vendo como fosse formando um triângulozinho, só para você ter uma noção do decote. E aí eu venho com uma curva, não precisa de ser dessa linha aqui, tá? Pode ser uma curva qualquer que você tiver aí. Você pode fazer de 2 vezes se quiser, né? Faz até aqui, tá? E aí você vem e faz o decote. Feito o decote, nós vamos passar para o ombro. Para fazer o ombro, vocês vão fazer o seguinte. No caso aqui, o ombro do 38 é 11. Então eu venho aqui, olha como eu faço. Porque eu tenho que abaixar 4 centímetros aqui onde que der o ombro, o pontinho do ombro. Então eu venho aqui no 11 e faço um pintinho só para eu saber que é aqui. E venho com a fita e marco 4 centímetros. Esses 4 centímetros, gente, é para medida de adulto, tá? Criança você pode colocar menos, viu? Pessoa que tem o ombro mais caído, você pode colocar mais. Pessoa que vai colocar, que tem o ombro maior, você pode colocar menos, tá? 4 centímetros. E aqui tá o 11 do ombro. Vou só confirmar aqui, né? Pra não dar errado. Pronto, 11. Então aqui tá a minha medida de ombro. Para fazer a cava, eu tenho que vir e medir. Essa medida da frente, olha, deu 44,5, não foi que é a medida de ombro à cintura? E eu venho e marco a metade. A metade deu 22. Só que eu não vou fazer a cava aqui, senão ela vai ficar muito grande. Eu vou subir 2 centímetros, tá? Então, eu vou fazer a cava onde? Eu meço o meio, tá? De 44 deu 22. Eu marquei o 22 e subi 2 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer minha cava aqui. Eu venho e meço daqui a aqui e deu 20 centímetros. Então, eu vou anotar essa medida aqui, ó. Porque eu vou precisar dela para fazer as costas. Olha, eu vou marcar aqui 20 centímetros. Eu vou precisar dela para fazer as costas, ok? Aí, eu venho aqui e marco. Aqui deu 5,5. Do ombro até essa lateral, tá? Ó, do ombro até aqui deu 5,5. Então, eu venho com essa mesma medida aqui, onde eu marquei os 20 centímetros. E faço um pontinho aqui. Nesse lugar, eu vou fazer um retângulozinho aqui para poder fazer a cava, tá? A minha cava vai ser nesse retângulozinho aqui, ó. Aí eu vou marcar a metade dessa medida. De onde eu marquei o ombro até aqui. Deu 16. 16 eu venho e marco a metade, deu 8. Esse 8, eu tenho que dividir ele por 3. Essa parte de baixo, eu tenho que dividir ela por 3. Você pode vir com a calculadora e dividir, ou você pode fazer com um papelzinho, igual eu expliquei antes, né? Deu 2,66. É mais ou menos aqui. Ainda mais que tá de pincel, e aí ele fica meio grosso aqui, tá? Olha, eu dividi, deu 2,66. Agora eu vou fazer minha cava. Eu vou entrar aqui 1,5. Nessa medida do meio aqui, ó. Essa, onde eu marquei a metade, eu venho e entro 1,5. Tá? Na metade aqui, eu entro 1,5. E aí eu venho com a minha curva, não precisa ser essa, pode ser qualquer curva que você tiver aí. E faço daqui do ombro até essa marca. Depois eu venho, você pode fazer isso aqui de 2 vezes também, ligar daqui aqui, depois daqui aqui, tá? Ele tem que passar aqui na lateral, aqui nesse pontinho e aqui, viu? Você pode fazer de 3 vezes, pode ligar daqui aqui e depois daqui aqui. A minha curva já dá pra ligar tudo junto, então eu vou ligar tudo junto. E tá pronta a nossa cava. Depois a gente vai precisar da medida de ombro a seio. Então, ombro a seio no meu deu 25. Então, eu vou marcar aqui 25 com um pontinho. E vou marcar de seio a seio, a metade de seio a seio. No meu deu 20, eu vou marcar 10. Essa aqui é a linha de pinça, a linha de recorte. Essa linha aqui é muito importante na hora da gente fazer a modelagem. Então, eu já gosto de deixar sempre ela aqui, já pronta, né? Que é a linha da pinça. E aí eu gosto de deixar ela já pronta aqui pra gente utilizar. Então, a minha medida, porque quando a gente marca de ombro a seio, a gente marca da pontinha pra cá, não é? Então, ela ficou fora do lugar, tá vendo? Eu vou vir cá e marcar a pontinha dela aqui, ó. Eu preciso dela aqui. Depois eu venho pra marcar a minha pinça de cintura. A minha pinça de
cintura, eu peguei a cintura, que é 72, dividi por 4, deu 18, e eu somei 3 da pinça, tá? Então, eu venho aqui e marco 21 na linha de cintura. E venho aqui nessa linha de seio a seio que eu desci e marco 1,5 para lá, 1,5 para cá. E marco 4 centímetros para baixo de onde eu marquei a linha de busto. Olha, daqui para cá 4 centímetros. E aí eu faço a minha pinça de cintura. E depois eu ligo, aqui eu marquei, né? Vou ligar daqui até lá na lateral. Tá praticamente pronto, nós só temos que colocar a pinça de busto. Mas para isso eu vou fazer as costas, depois a gente vai conferir e voltar aqui, tá? Então vamos começar as costas, deixar esse aqui do jeito que ele tá e fazer as costas, depois a gente volta nele. Então para fazer as costas a gente vai fazer da mesma forma. Vai passar um traço. Vai pegar o esquadro, colocar aqui. Prolongo essa linha, que eu vou precisar dela até lá na frente. Depois, eu marco a minha medida de ombro a cintura costas. O meu deu 42,5. 42,5. Eu marco em 2 lugares. 42,5. Eu marco a minha medida de busto, que é 1/4 do busto mais 1. O meu deu 23,5. Fecho o retângulo. E aí eu vou marcar a minha medida de meio das costas. A minha deu 40 centímetros. Eu marco aqui e marco aqui na lateral também, tá? Os 40 centímetros que a gente vai precisar dessa medida aqui na lateral. 40 centímetros. Depois, lembra da gente marcou na frente uma medida de 7,5 pro decote aqui? A gente vai vir e vai marcar essa mesma medida aqui, ó, 7,5. E aí eu vou fazer um retângulozinho aqui para fazer o decote. Olha que aqui deu um pouquinho mais, deu 2,5, porque como eu tô com pincel, ele fica maior um pouquinho. Eu venho e faço um retângulo aqui. E aqui eu vou fazer o meu decote. Para fazer o decote, eu não gosto muito de arredondar aqui não. Eu gosto de arredondar ele mais, só que assim, eu acho que veste melhor, tá? Então aqui nessa parte eu deixo ela mais retinha e aqui eu venho e arredondo. Faço ele só nessa partezinha. Agora, eu vou precisar daquela medida que a gente marcou. Lembra que a gente marcou aqui, ó, 20 centímetros? Que daqui até aqui tinha 20 centímetros? Então eu vou usar essa mesma medida, só que eu vou colocar ela a partir desse ponto. Olha só, eu não marquei aqui, medi a medida de cintura até... Cintura é meio costas, né? Marquei a medida de meio costas aqui, marquei aqui. A partir dessa medida aqui, ó, tá vendo? A partir dessa medida que eu vou descer os 20 centímetros. Então, marquei aqui os 20 centímetros. E aí, pra fazer o ombro, a mesma coisa da frente. Eu venho aqui, marco 11. Desço, só que atrás eu não desço 4, gente. Atrás eu desço 3,5 só, tá? Eu acho que fica melhor. 3,5. Aí eu venho e passo esse traço. Confiro aqui se tá os 11 certinho. Isso, certinho. E aí eu venho fazer a mesma coisa. Marco aqui 5,5. Aqui 5,5. Vai dar a mesma medida da frente, tá, gente? Se não der a mesma medida, tem alguma coisa errada. Vocês voltam e conferem suas contas. Então eu venho e fecho.
o retângulozinho aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, meço. Aqui deu 19. Então eu venho aqui e marco a metade. Olha só, deu 19. 19 dividido por 2 vai dar 9,5. Marquei 9,5. Depois esse 9,5 aqui, ó, da parte de baixo, eu vou dividir ele por 3. Vai dar 3,1. 0,16. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para poder fazer a capa. Só que lembra que a gente tirou uma medida de conferência lá das costas? Então, na minha aqui, medida de conferência, deu 34. 34, que foi a medida das costas. Dividido por 2, deu 17. Aí eu venho e confiro aqui, ó. Nós não marcamos mais ou menos no meio da capa? A minha 17 vai dar aqui, ó. Tá? Você pode, geralmente a gente entra aqui 1 centímetro e dá certo. Tá vendo que coincidiu? Olha, deu 17. Porque geralmente a gente vai, se você não tiver essa medida das costas, você pode entrar aqui 1 centímetro. Mas a minha aqui, como eu já tô com a medida das costas, vou colocar aqui. E aí eu vou ligar daqui aqui e daqui passando por esse ponto e na lateral. Eu gosto de fazer a capa das costas com essa régua aqui, tá? Mas se você não tiver dessa, não tem problema. Você não vai deixar de fazer por causa disso. Você vai arrumar um jeito, né? Que encaixa, que você consegue ligar esses 2 pontos. E depois esses 3 aqui, tá? Eu gosto de até usar essa parte de dentro, que ela dá certinho, ó. Forma a cava certinha, tá vendo? E agora eu vou pegar a mesma medida de seio a seio, dividido por 2, que é 10. Ô, Vânia, mas nas costas não tem seio. Tá, mas é porque eu gosto de usar a mesma medida para eu não ter que ficar calculando, né? E se a gente for fazer recorte, vai usar a saia, a base da saia mesma da frente. Então, aí tudo encaixa bonitinho, tá? Eu coloco a mesma medida de seio a seio aqui atrás. Fica padronizado. Venho. Aí eu venho e coloco a medida de novo da cintura aqui. Deu 21. Coloco 21 e coloco aqui 1,5 para lá, 1,5 para cá, que é a nossa pinça. Essa pinça das costas, a altura dela aqui, eu coloco 13, 14 centímetros mais ou menos. Se o corpinho da pessoa for mais curto, né, que tem gente menorzinha, você pode pôr menos, uns 11. Pronto, eu vou e ligo. Tá pronta a minha pença das costas. Agora eu venho e ligo aqui na lateral. Da lateral até onde eu marquei aqui na cintura. Bom, então a minha parte das costas já está pronta. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou medir essa lateral aqui, ó. Deu 20 centímetros. E vou vir marcar quanto que deu a da frente. Deu 24 centímetros, tá vendo? Então, quer dizer que eu não vou ter que emendar essa lateral da frente com a lateral das costas na hora que eu for costurar. Olha só. Medi lateral com lateral, ficou sobrando esse aqui da frente, olha. Isso aqui é a minha pinça, tá? Esse tanto aqui, ó, é o tanto que eu vou colocar na minha pinça lá, ó. Então, aqui deu 4 centímetros. Gente, se não der uma conta certinha, igual que deu 4 centímetros, é fácil. Mas é o caso do papelzinho. Eu gosto bastante de usar o papelzinho pra gente não ter erro, sabe? Olha como é que eu faço. Ali eu tô sabendo que é 4, fica bem fácil. 2 pra cima, 2 pra baixo. Mas só pra vocês facilitar a sua vida lá, quando a medida der uma medida assim mais difícil, você divide com a fita. Olha, eu venho e marco aqui nas costas. Olha só, peguei a lateral das costas, marquei aqui no papelzinho, tá? Aí eu venho e marco aqui na frente. Olha lá, da lateral até aqui. Então, esse tanto que é a diferença aqui é a minha pinça. Eu venho e divido ela no meio. E aí, eu venho aqui, ó, com o esquadro. Aqui é a linha que a gente marcou, né? De ombro a seio, tá? Eu venho, põe o esquadro aqui, que esse aqui é o meio da minha pence. E aí, eu marco a minha pence metade pra cima e metade pra baixo. Não é fácil? Aí eu venho aqui e termino de chegar a pence aqui.
Lembrando que a pence vindo até aqui no vértice é para quando a gente for fazer transferências, tá? Quando tiver recorte, aí essa linha vai passar aqui e você fecha a pence nesse lugar que é o ponto mais alto do peito. Quando você for costurar, isso aqui eu já até ensinei em alguns vídeos aqui no canal. Quando você for costurar essa pence, você vem e diminui ela de 2,5 a 3 centímetros. Aí você põe o vértice dela aqui e faz ela de novo até lá, tá? Ela vai ficar mais longe aqui do vértice um pouquinho, se você for costurar. Se você for trabalhar, fazer recorte, transferência, qualquer coisa, deixa ela desse jeito aqui. Bem, então agora tá pronto. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar para conferir, tá? Agora, uma coisa muito importante é na hora de recortar essa pence aqui da lateral, tá? Você vai ter que vir e fechar e ligar novamente aqui, porque ela vai dar uma diferença. Então, você vem, fecha a pence, né? Marca a parte de cima aqui. Fecha. Vou pôr um durex aqui. E aí você vai vir ligar daqui da cava até na cintura de novo, tá? Pra gente ver como que vai ficar aqui, tá vendo? Vai dar uma diferença grande. Olha, aqui é a minha cava, aqui é a cintura, tá? Vou ligar de vermelho pra você ver a diferença. Você pode vir e passar a carretilha aqui. Você pode vir passar a carretilha aqui. Então, quando você abrir, você vai ver o tanto que aumentou. Olha só. Eu posso cortar com a pence fechada, né? Mas se eu for modelar, eu não vou cortar. Então, você pode dobrar, passar a carretilha e aí ele vai ficar assim com esse biquinho. Aí você pode cortar nessa linha nova. Olha o tanto que aumentou, tá vendo? Se eu não tivesse fechado, depois ia faltar tecido aqui nessa parte. Então, essa parte aqui tá pronta, né? Frente e costa. Não acabou, tá, gente? Espera um pouquinho que eu quero mostrar uma coisa muito importante pra vocês. Olha só, então aqui eu tô com a minha base objetiva, costas, né? Essa aqui eu disponibilizei pra vocês. E tô aqui com a que eu fiz agora. Vamos comparar. Olha só. Praticamente igual, pequenas diferenças. Porque essa aqui, como eu já falei, né, eu já mexi muito nela. Então, à medida, né, do tempo, dos anos que eu estou trabalhando, e vai acontecer com você também, às vezes, de ter que fazer algum ajuste ainda. Então, por isso que eu te falo para cortar. Faz o corpinho, tenta num lençol velho, num TNT, ou num algodão cru, em algum tecido que baratinho, né? Só para você ver se precisa fazer algum ajuste, tá bom? Então, aqui, ó, praticamente igual, tá vendo? Vamos ver a frente? Olha só. Pequenas diferenças, tá vendo? Pequenas. Um pouquinho mais alto, mas esse daqui é como eu disse, né? Já mexi muito na minha base. Mas bem parecido, olha. Né? Bem parecido. Então, o que você vai fazer? Eu já ensinei a fazer a base da saia. Pra você ter um vestidinho igualzinho esse aqui, da base objetiva, o que você vai fazer? Você vai pegar a saia que a gente já tinha feito, né? E vai acrescentar aqui. Você pode fazer até separado se você quiser, né? Você vem, olha só que coincidiu certinho. Lateral, pinça, tudo certinho. A gente seguindo o mesmo ritmo dá certinho. Pra você fazer blusas, você vai utilizar a parte do corpinho, tá? Até aqui no quadril. Então, você pega a partezinha da saia, né? Junta aqui, olha, e faz a blusa. Aí você vai colocar o comprimento que você quiser. Pra você fazer vestido, você emenda aqui e faz do comprimento que você quiser, tá? E pra fazer sua saia, tá separado também. Então, com essa técnica aqui, você pode fazer vestidos, saias e blusas. Aqui também, olha só, a parte das costas também encaixa perfeitamente. Olha o que a gente tinha feito, olha, o corpinho
Encaixou aqui perfeitamente com as pences, né? Com o lateral, tudo certinho, porque as medidas são as mesmas, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Coloca nos comentários pra mim se você tentou fazer, se deu conta, se teve alguma dúvida, tá? Eu aguardo por vocês. Não esquece de curtir o vídeo se tiver gostado e de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Até o próximo vídeo.